Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renault e nesse vídeo a gente vai ver como a FGV tem cobrado os temas da organização da administração pública. É isso aí, bora, vamos estudar? Vem comigo. Pessoal, vamos lá. A administração direta e a administração indireta são partes integrantes da administração pública e são compostas por diferentes categorias de entidades. A respeito das características das autarquias, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Primeiro, as autarquias são criadas por lei. Beleza, pessoal? Autarquias são criadas e extintas por lei. Beleza? As autarquias não possuem personalidade jurídica. Possuem, sim, personalidade jurídica de direito público. Executam funções típicas de Estado. Então, vamos lá. Terceira, as autarquias estão subordinadas hierarquicamente. Não, elas estão vinculadas e não subordinadas hierarquicamente. Elas são da administração indireta. E é logo a quarta aqui. As autarquias são parte integrante da administração direta, não, indireta. Indireta. Então, tá tudo errado aqui, menos a primeira. Observada a ordem apresentada, as afirmativas são, respectivamente, vamos lá, gabarito, a letra C de casa, V, F, F, F. João, advogado de um grande escritório, foi incumbido de identificar a natureza jurídica de determinado ente da administração pública indireta. Tá? Então, administração pública indireta. Após amplas pesquisas, constatou que a lei autorizou a instituição desse ente, cujo capital somente pode pertencer ao ente federativo instituidor e a outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como a entidade de administração indireta. À luz da ordem jurídica brasileira, constitucional e infraconstitucional, é correto afirmar que esse ente tem a natureza jurídica de... Pessoal, aqui ele já dá um indicativo legal, porque ele fala de capital somente pode pertencer ao ente federativo, instituidor e outras pessoas jurídicas de direito público interno, direito público. Então, já está limado aqui a sociedade de economia mista. Por quê? Porque a sociedade de economia mista, como a Petrobras, o Banco do Brasil, você tem gente ali, acionistas de direito privado, pessoas físicas, empresas e por aí vai. O que sobra seria mesmo a empresa pública. A empresa pública é que tem essa limitação, que o seu capital só pode pertencer a ente público, né? Entidade de direito público, tá? Então, o gabarito é a letra D de dado. É isso aí, vamos lá. Uma autarquia, entidade conceituada como serviço público personalizado, não pode estar vinculada. Pessoal, uma autarquia, ela desempenha funções típicas de Estado, é uma entidade de direito público e normalmente é vinculada ao Ministério, uma entidade pública, né? Ela pode estar vinculada ao Ministério da Fazenda? Pode. Ao Poder Legislativo? Pode. À Casa Civil? Pode. Secretaria de Meio Ambiente? Pode. Tudo isso aqui é administração direta. A Eletrobras, ela não pode. A Eletrobras é uma entidade de direito privado, né? Não seria cabível uma autarquia estar vinculada à Eletrobras. Então, é uma sociedade de economia mista. Esse é o nosso gabarito. Vamos lá, mais uma. A respeito da organização da administração pública, analise as afirmativas a seguir. Na descentralização, existe vínculo hierárquico. E na desconcentração, há o controle entre a administração central e o órgão desconcentrado, sem vínculo hierárquico. Pessoal, falando aqui do conceito de desconcentração e descentralização. Desconcentração é quando aquele ente cria órgãos internos, não tem personalidade jurídica. Tem sim hierarquia, tem vínculo hierárquico. E você tem uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Já a descentralização, você transfere atividades para uma outra entidade, tá? Ou seja, você tem não um controle hierárquico, mas um vínculo.
E o que ele fala aqui? Na descentralização existe um vínculo hierárquico, não tem vínculo hierárquico, e na desconcentração ao controle, blá, 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 sem vínculo hierárquico. Ou seja, está errado aqui a primeira. 2. Na desconcentração, uma entidade de administração indireta distribui competências entre diversos órgãos de sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviços. Ou seja, na desconcentração, você tem uma distribuição ali dentro da própria estrutura, aqui ela está certa. Terceiro, na centralização, o Estado executa suas tarefas diretamente, por intermédio dos inúmeros órgãos e agentes administrativos que compõem sua estrutura funcional. Ou seja, beleza, centralização é exatamente isso. O nosso gabarito, então, é a letra E. Gabarito letra E, a segunda e a terceira estão corretas. Vamos mais uma aqui. Assinale a opção que apresenta as entidades que, segundo o texto constitucional, compõem a administração indireta. Pessoal, vamos lá. A administração indireta inclui autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Letra A. Autarquias, empresas públicas, ministérios e tribunais de contas seriam da administração direta. Fundações públicas, empresas públicas, Ministério Público, aqui também está eliminado. E Tribunais de Justiça também é administração direta. C. Sociedades de economia mista, fundações públicas e Ministério Público. Aqui Ministério Público está errado. Letra D de dado, autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Agora sim, é o nosso gabarito. E letra E, sociedade de economia mista, autarquias, agentes reguladores e tribunais de contas. Aqui a gente lima também os tribunais de contas. A letra E. Então, é isso aí, nosso gabarito é mesmo a letra D de dado. Vamos lá. Centros de competência especializada dispostos na intimidade de uma pessoa jurídica, sem personalidade jurídica e vontade próprias, com a intenção de garantir a especialização nas atividades prestadas com maior eficiência, são chamados pela doutrina do direito administrativo de órgãos. É a definição correta para órgãos, ou seja, centro de competência especializados dispostos na intimidade de uma pessoa jurídica, ou seja, dentro da pessoa jurídica, daquela pessoa jurídica, sem personalidade jurídica e vontade própria. Belezinha? Não é uma autarquia que tem personalidade jurídica, também não é uma fundação, mesma coisa, entidade de administração direta, são todos com pessoa jurídica, entes autônomos e entidade de administração direta que somente podem ser criadas, extintas por lei, não é isso também, são os órgãos. Gabarito, então, é a letra A. Vamos lá, mais uma. Prefeitura de Terra Bela decide promover a criação de uma controladoria geral para exercer o controle interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Esse tipo de técnica em que a administração pública divide a atividade administrativa em órgãos é conhecido por desconcentração. Toda vez que a entidade criar órgãos, ela está fazendo uma atividade de desconcentração, tá? Se ela estivesse criando um outro ente, uma outra personalidade, pessoa jurídica, seria a descentralização. No caso aqui, a desconcentração, letra A é o nosso gabarito. Vamos mais uma aqui. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, são autarquias. Então, vamos lá, uma autarquia criadas respectivamente pela União e pelo Estado do Rio de Janeiro para a proteção do meio ambiente. De acordo com a doutrina de direito administrativo, tais autarquias possuem personalidade jurídica de direito público. Então, a gente já pode matar aqui, direito público, tá beleza? São criadas, estamos falando de autarquia é criada e extinta por lei, desempenha a função típica de Estado e participa da administração indireta. Então, vamos lá, letra A, públicos são entidades de administração direta, errado, públicos são integrantes da administração indireta,
criadas por lei específica para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, são próprios típicos do Estado. Aqui tá beleza, é o nosso gabarito. Letra C. Público e seus integrantes da administração indireta, criados por ato administrativo, por parte do chefe do Poder Executivo, blá, blá, blá. Então é isso aí, é por lei. E letra D, privado. E letra E, privado, tá errado. Nosso gabarito é mesmo a letra B de bola. Vamos lá. Assinale a opção que indica a modalidade de administração do Estado em que há transferência de serviços e competências para outras pessoas jurídicas. Aqui não seria a desconcentração, seria a descentralização, então é a descentralizada. Ou seja, se você transferiu para um outro ente, seja ele público ou privado, você fez a descentralização. Beleza? Gabarito letra D de dado. Quando o Estado recorre à edição de uma lei, num intuito de criar uma entidade e transferir determinado serviço público para essa entidade, ocorrerá, e aí ele fala de centralização por delegação, por outorga, de concentração, blá, blá, blá. Pessoal, basicamente é o seguinte, quando você tem descentralização, ele pode ser por outorga ou por delegação. O por outorga é quando ele passa essa atividade para um ente que ele mesmo criou. E por delegação, quando ele atribui essa atividade para uma entidade que não faz parte da administração, seja feito por uma concessão ou por uma permissão. No caso aqui, ele está falando no intuito de criar uma entidade e transferir determinado serviço público para essa entidade. Então, seria a descentralização por outorga. Gabarito aqui, letra B de bola. Isso aí, volta para mim aqui. Pessoal, espero que você tenha curtido esse vídeo. Continue os seus estudos aí. Força, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.